Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acorda. Processo TC 00290/012/09. Contratante, Prefeitura da Instância Balneária de Penedo, contratada Lucera Limpeza e Engenharia Limitada. A autoridade dispensou a licitação e ratificou a dispensa de licitação, coordenadora da despesa e firmou o instrumento. Milena Xisto Bargieri, prefeito. Objeto: execução de serviços de coleta de lixo, com oferecimento de veículos, equipamentos, máquinas, materiais de consumo e mão de obra. Em julgamento, dispensa de licitação, artigo 24, inciso 4 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. Contrato celebrado em 7 de junho de 2009, valor R$1.900.590,12. Justificativas apresentadas em decorrência da assinatura de prazo nos termos do artigo 2º, inciso 13 da Lei 709/93, pelo conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, publicado em Londóia em 8/10/2009. Advogado Rodrigo Correia da Costa Oliveira e Sérgio Martins Ribeiro. Contrato julgado irregular. Físicos. Relatados e discutidos nos autos. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na sessão de 2 de agosto de 2011, pelo voto dos conselheiros Eduardo Bittencourt Carvalho, relator, Antônio Lopes Cidadinho, presidente, e Julião Biasi, tendo em vista que a própria administração deu causa à antiga emergência, uma vez que não realizou o devido processo licitatório em tempo hábil, especificamente por ter publicado um respectivo edital com ilegalidades que motivaram a representação junto a essa corte. Decidiu julgar irregulares a dispensa de licitação e o contrato em exame, determinando o acionamento do disposto nos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709/93, concedendo a ex-prefeito determine o prazo de 60 dias para que informe nesta corte acerca das providências adotadas em face das irregularidades constatadas. Decidiu também pela aplicação de multa equivalente a 500 empréstimos. A senhora Milena Xisto Bargieri Vigarese, autoridade responsável pela contratação direta e que ratificou a dispensa de licitação, no termo do artigo 104, inciso 2 da referida lei complementar, por violação do caput do artigo 37 da Lei 8.666/93, fixando-lhe o prazo de 30 dias para atendimento. Determinou, por fim, o encaminhamento de cópias dessa decisão ao Ministério Público. Ficam, desde já, autorizadas aos interessados vista e extração de cópia dos autos em cartório. Publique-se, São Paulo, 11 de agosto de 2011, Antônio Lopes Cidadinho, presidente, Eduardo Bittencourt Carvalho, relator. Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, primeira Câmara, sessão 2 de agosto de 2011, instrumento contratual. Contratante, Prefeitura Municipal da Estação Balneária do Felipe, contratada em Lucera Limpeza e Engenharia Limitada, autoridades dispensaram a licitação e ratificou a dispensa de licitação, coordenadores da despesa e autoridade que firmou o instrumento. Milena Xisto Bargieri Vigarese, prefeita. Objeto: execução de serviços de coleta de lixo com o fornecimento de veículos, equipamentos, máquinas, materiais de consumo e mão de obra. Em julgamento, dispensa de licitação, artigo 24, inciso 4 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. Contrato celebrado em 7 de junho de 2009, valor R$1.900.590,12. Justificativas apresentadas em decorrência da assinatura de prazo dos termos do artigo 2º, inciso 13 da Lei Complementar 709/93, pelo conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, publicado no DOI de 8 de outubro de 2009. Advogado Rodrigo Correia da Costa Oliveira e Sérgio Martins Pereira.
fiscalizada por o R12-DSF, fiscalização atual, o R12-DSF-2. Trata-se de contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de Peruíbe, a empresa Lucera, empresa de engenharia limitada, objetivando a execução do serviço de coleta de lixo, com o fornecimento de veículos, equipamentos, máquinas, materiais de consumo e mão de obra. Contrato número 54/2009, assinado em 7/7/2009, no valor de R$1.900.590,12, pelo prazo de 180 dias, foi procedido de certificação com fundamento no inciso 4 da Lei Federal número 8666/93. A Unidade Regional do Registro concluiu pela irregularidade da certificação e do contrato, consignando o plano sério. Conforme prescrito no verso das folhas 4 e 6/7/2009, o senhor secretário municipal solicita a manifestação do Departamento de Obras e Serviços Municipais sobre o ocorrido, suspensão imediata do processo licitatório e da possibilidade ou não de ficar sem o serviço ou prestá-lo diretamente, cuja manifestação daquele departamento foi pela impossibilidade das alternativas. Despacho final do senhor secretário, em 6 de junho de 2007, aconselha a contratação emergencial ou renovação do contrato já existente. Referidos despachos foram em decorrência da suspensão da concorrência número 2/2009, com o prazo de abertura das propostas em 8/7/2009, sendo que já havia dispensa de licitação com a mesma empresa, cujo contrato foi firmado em 7 de janeiro de 2009. As impugnações que motivaram a suspensão do referido certame são matérias recorrentes na jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com incidência repetitiva na elaboração dos editais pelos jurisdicionários. Em decorrência da existência de contrato anterior na mesma qualidade e considerando as especificações das impugnações apresentadas, a presente dispensa de licitação não caracteriza emergência amparada nos termos do inciso 4 do artigo 24 da Lei de Licitações. Nesse sentido, esta torrenda Corte de Contas já decidiu pela impossibilidade da administração se valer da dispensa de licitação em situação de emergência decorrente de seus próprios atos. Publicação da dispensa, ato de ratificação em deconformidade com o artigo 26 da Lei de Licitações. Cotações de preço com serviços não suficientes para valorizar o preço do mercado. Início da execução contratual sem atendimento ao disposto no artigo 61, parágrafo 1 da Lei de Licitações. Ausência de cláusulas necessárias do contrato, conforme dispõe o artigo 55 da Lei de Licitações. Notificada nos termos do inciso 13 do artigo 2 da Lei Complementar 709/96, a municipalidade trouxe aos autos em resumo as seguintes alegações. O município contratou emergencialmente a prestação de serviço de empresa pública em 9 de janeiro de 2009, posteriormente julgado regular, com módicas considerações ao contrato. Imediatamente concluído o discurso da administração, houve a publicação do edital de licitação suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em exame do edital que anulou a licitação. Quando o juiz de suspensão da licitação comunicou outra saída da licitação, se não contrataram novamente o serviço de empresa pública em caráter emergencial. Analisando o acontecido, a assessoria técnica, a respectiva chefia do secretário e diretor-geral, concluído pela irregularidade da despesa de licitação e do contrato, consignando o plano sério. A tese da defesa não procede porque sugere que o próprio Tribunal de Contas ocasionou a situação de emergência, por impedir uma ilegalidade. O raciocínio é inválido, pois a falta de providência é da municipalidade, quer por não realizar o devido processo de licitação a tempo, quer por ter publicado o legal de ilegalidade e motivar a representação junto a esta corte. Nos termos do exame prévio, tem-se a informação de que o certame licitatório instaurado pela municipalidade para a contratação dos mesmos serviços
tendo sua abertura originalmente marcada para o dia 8 de julho de 2009, derrotando a desídia da administração, uma vez que nesta data o contrato emergencial anteriormente firmado estava praticamente exaurido. Daí, em subsistência do argumento de nova contratação de emergência, é decorrente da frustração liminar do mencionado processo licitatório. A proposta de aplicação de multa ao responsável pela citada irregularidade é o relatório. Primeira Câmara, número 45, sessão do 2011, dispensa de licitação com fundamento no inciso 4 do artigo 24 da Lei Federal de 66/93 e contrato de contrato de municipal de período e a empresa Lixera de empresa de engenharia executada. Objetivando a execução equipamento, máquina, materiais e mão de obra. As ações de defesa apresentadas são insuficientes para regularizar a matéria. Hoje, o posicionamento lançado pelos órgãos técnicos indica que a própria administração de Felipe deu causa à medida de emergencialidade, uma vez que não realizou o devido processo licitatório efetuado, especificamente porque foi publicado o respectivo edital com ilegalidades que motivaram representação junto a esta corte. Segundo o Conselho Autos, já havia, em 7 de janeiro de 2009, contratação emergencial celebrada por despesa de licitação. Por que o vereador França foi consultar a Constituição? Por esta corte, teve sua abertura originalmente marcada para o dia 8 de julho de 2009, ou seja, houve 180 dias para que a municipalidade adotasse as providências necessárias para solucionar o problema que não ocorreu. Segundo a lição de cargos da Constituição Civil, a contratação direta só é possível se a efetividade do tempo viabilizar o certame, o que não estou comprovado no caso concreto, conforme demonstrado na instrução dos autos. Vale registrar que a essencialidade desse serviço é, antes de tudo, um forte motivo para que o gestor adotasse medidas de planejamento hábeis e permitir sua execução com base em regular licitação. Não se discute aqui a essencialidade do serviço de manutenção da empresa pública, que obviamente não podem sofrer solução em continuidade, mas a falta de planejamento e a ineficiência da administração para licitar os efetuados de forma a garantir o interesse público. A regra para as contratações do poder público é o planejamento, obedecendo ao plano estabelecido, observando o princípio constitucional da obrigatoriedade de licitar. Resultou claro que o ato excepcional não é recorrente de caso fortuito, descaracterizando a emergência invocada, até porque a administração acabou dando ensejo ao fato motivador da contratação direta sem tomar previamente as devidas providências acaucelatórias, no sentido de evitar o lapso na promoção dos serviços de ajustados diretamente. A atuação administrativa do resultado acabar singularizando definitivamente um determinado destinatário, ao invés de abranger uma categoria. Pois é, o Tribunal de Contas da União exarou o seguinte acórdão nos autos da decisão 347/94, processo EC 009214/4 dígito 3. Além da adoção das formalidades previstas no artigo 26 e seu parágrafo único da Lei 8.6, que são pressupostos da aplicação, no caso da dispensa propositada no artigo 24, inciso 4 da mesma lei, que a situação diversa, dada como de emergência contra a unidade pública, não se tenha originado total ou parcialmente da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público